Bom, pessoal, então, bom dia. Como eu falei ontem na nossa aula, eu vou finalizar aqui os exemplos da nossa aula de ontem, tá? Que é a nossa primeira parte para a revisão da nossa A6, tá? Então, olha só. O primeiro exemplo que ficou faltando aqui, e como eu falei na aula ontem, a gente tem aqui a os processos de multiplicação, divisão e potenciação de números complexos na forma trigonométrica. Tá? Então, esse primeiro exercício que a gente tem a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Lembra que ela vai ser dada por módulo 1 vezes módulo 2 vezes cosseno θ1 mais θ2 mais I vezes seno θ1 mais θ2. E a nossa divisão que é módulo 1 dividido por módulo 2 vezes cosseno θ1 menos θ2 mais I vezes seno de θ1 menos θ2. Tá? E aí, aqui nesse caso, a gente tem uma operação para fazer entre esses números complexos. Então, olha só, a gente tem uma multiplicação e uma divisão. Então, eu posso fazer tudo isso de uma vez só. Tá? Então, a expressão Z1 vezes Z2 dividido por Z3 vai ficar o quê? Módulo 1 vezes módulo 2. Então, módulo 1, 6, vezes módulo 2, 2 raiz de 3, dividido por módulo 3, que é 3, vezes cosseno de, olha lá, é Z1 vezes Z2, então arco 1 mais arco 2, dividido por Z3. Então, arco 1 mais arco 2 menos arco 3. Então, 240 mais 30 menos 150. Mais I vezes seno, mesma coisa. 240 mais 30 menos 150. E aí, é só fazer as continhas aqui. Então, Z1 vezes Z2 dividido por Z3. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3, 4. Então, 4 raiz de 3 vezes cosseno. 240 mais 30 dá 270. 270 menos 150 dá 120. Então, cosseno de 120 graus mais I vezes seno de 120 graus. Então, a nossa escrita trigonométrica está aqui. Ele pede também a forma algébrica. Então, lembra que a forma algébrica é simplesmente substituir os valores de seno
e cosseno desse arco que a gente tem aqui pelos seus respectivos valores. 120 graus é arco do segundo quadrante. Então, ele é arco do tipo 180 menos alfa. Então, ele é correspondente ao arco de 60 graus. Lembra que no segundo quadrante, o arco obtido vai ser 180 menos alfa. Então, nosso alfa é 60 graus. Então, 180 menos 60 dá 120. Tá? Então, o nosso arco aqui correspondência é 60 graus. Então, 4 raiz de 3 sobre nada. Deixa eu apagar aqui. Não tem sobre nada aqui. O cosseno de 60 graus é 1/2. Só que lembra que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então, menos 1/2. Mais I vezes o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Como a gente está no segundo quadrante, o seno ainda é positivo. I raiz de 3 sobre 2. E isso aqui vai dar para a gente 4 raiz de 3 vezes menos meio. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. 4 raiz de 3 vezes menos meio vai dar menos 4 raiz de 3 sobre 2. 4 com 2 simplifica, menos 2 raiz de 3. E 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, mais 6 raiz de 3 e está escrito na forma algébrica. Tá? Então, na verdade, aqui é aquela correspondência que a gente já tinha falado na aula de ontem, nesse exemplo que a gente fez na aula de ontem, sobre as correspondências com o primeiro quadrante, né? E qual é o arco que vai corresponder a esse arco aqui que não está no primeiro quadrante, quando eu trago ele para o primeiro quadrante. Tá? O exercício exemplo 6, ele traz para a gente o conceito de potência de números complexos na forma trigonométrica. Então, lembra que z elevado a n é igual a módulo elevado a n vezes cosseno de n vezes θ mais i vezes seno de n vezes θ. Bom, e aqui vocês estão vendo que eu tenho cosseno de 60 graus mais i seno de 60 graus elevado a 601. Então, aqui seria como se eu tivesse isso aqui, tá, gente? Então, deixa eu colocar aqui. Como não tem nada à frente representando o nosso módulo, é um grande indicativo de que o nosso módulo é 1. Então, seria como se eu tivesse escrito isso aqui. Bom, então, aqui a gente vai ter 1 elevado a 601 vezes cosseno de 601 vezes 60 graus, mais i vezes seno de 601 vezes 60 graus. Bom, 601 vezes 60 0, 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. Então, aqui vai dar para a gente 36.060. Tá ok?
Então, 36.060. Observem aqui que em 36.060, lembra que aqui a gente tem que verificar como passou de 360 graus, e aqui no caso passou muito de 360 graus. Observem aqui que 36.000 é 360 vezes 100. Então, 360 vezes 100 dá 36.000. Então, vai sobrar para a gente só 60 graus. Então, eu tenho 360 100 vezes, eu tenho 100 voltas completas, e vai me sobrar 60 graus. Então, esse arco 601 vezes 60, que dá 36.060, corresponde ao próprio arco de 60 graus. Então, 1 elevado a 601 dá 1. Então, 1 vezes cosseno de 601 vezes 60, que no final das contas vai corresponder a 60 graus, mais I vezes seno de 60 graus. E aí aqui a gente vai ter nada mais do que cosseno de 60 graus mais I vezes seno de 60 graus. Como aqui está na forma algébrica, basta a gente fazer a substituição. 1/2, que é o cosseno de 60 graus, mais I vezes o seno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. A nossa resposta é que ela só está um pouquinho mais organizada quanto à simplificação. Observem que eu tenho 1/2 aqui nas duas parcelas de fração. Então, tirei 1/2 em evidência. Então, tirei 1/2 em evidência, tirei tudo daqui, sobra 1. Tirei 1/2 em evidência, aqui vai sobrar raiz quadrada de 3. Tá ok? Então, 1/2 vezes 1 mais raiz quadrada de 3, que é o que a gente tem na nossa alternativa C. Tá bom? E vamos lá para o nosso último exemplo. O último exemplo vai trazer o conceito de raízes de um número complexo. Então, lembra lá que a raiz n de z é igual a raiz n de módulo vezes cosseno de 360 vezes k mais θ dividido por n, mais I vezes seno de 360 vezes k mais θ sobre n. Bom, lembra aqui que o ρ é o nosso módulo, o nosso 360 vezes k mais θ sobre n é o arco que vai aparecer aqui. Bom, ele diz aqui raízes sextas são apresentadas. Então, lembra aqui que as raízes enésimas de um número complexo, elas sempre vão ter o k, esse k aqui, variando de 0 até n. Então, o nosso k aqui varia de 0 até 6. E observem aqui que o primeiro número que aparece aqui é o nosso Z1. Portanto, a primeira raiz sexta dela, do nosso número complexo aqui, corresponde a k igual a 0. Bom, então eu vou fazer essa correspondência aqui. Olha lá, eu tenho que raiz sexta
do módulo desse número complexo vezes cosseno de... Vou substituir aqui o 360K por 2πk, tá? Porque aqui está em radianos. Então, 2πk. Agora a gente já sabe que o nosso K é igual a zero, né? Olha lá, ó. K vale zero. Então, 2π vezes 0 mais θ sobre N, que é 6, mais I vezes seno de 2π vezes 0 mais θ dividido por 6. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele quer saber qual é o número complexo que tem as suas raízes sextas expressas aqui. Então, o número complexo ele é ρ vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Bom, aqui nesse caso, eu preciso saber o θ e o ρ, porque eu tenho só a referência de uma das raízes aqui. E ele diz que essa raiz sexta, quando K vale zero, é 3 vezes cosseno de 2π vezes 0 dá 0, né? Então aqui vai dar θ sobre 6. Nada, gente, esquece aqui. Cosseno de π sobre 5π sobre 36 mais I vezes seno de 5π sobre 36. Tá? Então, olha só. O que ele dá aqui para a gente? Ele diz que a raiz sexta desse número complexo, quando K vale zero, ou a raiz sexta primeira que a gente tem aqui para K valendo zero, dá esse número aqui. Então, eu já sei, aqui por uma comparação, que a raiz sexta do meu número complexo, a raiz sexta do módulo do meu número complexo é 3. Então, raiz sexta do módulo do meu número complexo é 3. Portanto, o meu módulo é 3 elevado a sexta. Logo, o meu módulo, 3 elevado a sexta, que é 729. E eu sei também que toda essa expressão aqui tem que dar 5π sobre 36. Bom, 2π vezes 0 dá 0, então eu sei que π sobre 6 é igual a 5π sobre 36. Bom, sei então que essa expressão é 5π sobre 36, aí é só simplificar. 6 e 36 dá para simplificar por 6, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6. Então, o nosso número complexo aqui, que gera a raiz sexta 1 dele, 3 vezes cosseno de 5π sobre 36 mais I vezes seno de 5π sobre 36, tem θ igual a 5π sobre 6. Então, esse número complexo aqui é 729 vezes cosseno de 5π sobre 6 mais I vezes seno de 5π sobre 6. E aí aqui, é lógico, você pode fazer a substituição, né? π sobre 6 é 30 graus, aqui vai ficar cosseno de 150 graus. Tá ok, gente? Então, espero ter ajudado, tá? E qualquer coisa é só chamar, tá ok?